Eita Deus fiel, né? Bom, queridos, vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Quem ainda tem ânimo, quem ainda tem força, quem ainda está com vontade, graças a Deus. Pega a sua Bíblia agora, por favor. Abra comigo no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 4. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 4. Aleluia. Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Obrigado, querida irmã. Está escrito então: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Muito bom. 2 eventos precederam o início do ministério de Jesus. O primeiro deles foi o batismo no Jordão, o segundo a tentação no deserto. Após esses 2 eventos é que Jesus vai começar a se revelar como sendo o Messias, o Filho de Deus. Portanto, até então, nada havia sido feito que denotasse que Jesus tinha poder sobrenatural. Então, esses 2 eventos, o batismo no Jordão e a tentação no deserto, vão preceder o início do ministério de Jesus. Então, tudo que você sabe de milagre, tudo que você lembra, tudo que você conhece sobre milagres, sobre a afetação do ministério de Jesus na vida das pessoas, tudo isso só começou a acontecer depois do batismo no Jordão e da tentação no deserto. Portanto, esse segundo momento, esse segundo episódio, que é a tentação do deserto, que nós lemos aqui toda a história, todo o texto, segundo escreve o evangelista Lucas, é depois disso que vai começar a acontecer tudo que a gente saboreia tanto ao ler nas Escrituras. Não é por acaso que, após a vitória da tentação, tantas coisas tenham desatado, tenham iniciado na vida e no ministério de Jesus. Não é por acaso. Exatamente por não ser por acaso, eu tenho total confiança no que eu vou lhe dizer agora. Depois que você vencer aquilo que você está por vencer, um novo, maravilhoso, mais avançado, mais profundo estágio entre você e Deus vai começar para a glória do nome do Senhor. É importante vencer porque, além de
tudo. É só vencendo que você vai entrar na melhor fase da sua vida. Eu vim declarar aqui, alguém levantou a mão, vim declarar aqui na noite desse dia em Feira de Santana: você não será vencido pela tentação, você vai vencer a tentação em nome de Jesus. Por que eu vou vencer, pastor? Porque Jesus venceu. Ah, mas Jesus era Jesus, eu sou eu. Isso disseste com verdade. Mas uma coisa que você precisa ter sempre em mente quando você olhar, quando você lê de novo esses versículos na sua casa, seja em Lucas, seja em Mateus, seja em Marcos, o que você tem que fazer, que você não pode esquecer, nunca na sua vida, é que Jesus não venceu o diabo, não venceu a tentação do diabo no deserto como Deus. Jesus venceu como homem. Porque se Jesus tivesse vencido como Deus, imagina se Deus briga com o diabo. Imagina que nexo teria, que sentido teria, se o Deus, Cristo Jesus, é que estivesse ali, usando-se das suas faculdades e atribuições de Deus para vencer o diabo. Jesus venceu o diabo no total e na plenitude da sua humanidade, sem permitir que nada dos seus aspectos de divindade interferissem na forma como ele agia e reagia, seja na sua fisiologia, pela fome que sentiu, porque sentiu-a como qualquer pessoa sentiria, seja na maneira como Satanás o aborda, na forma como Satanás tenta inclinar seu coração para vaidade, poder, todas essas coisas. Você acha que Satanás faria isso com Deus? Não, ele sabia que estava tentando um homem, Jesus Cristo homem. Alguém está me entendendo? Por favor, diga amém. Então vamos lá. Quero pontuar com você esses 3 momentos da tentação de Jesus no deserto, para entendermos algumas coisas importantes. Repare que 40 dias passados do início do jejum de Jesus, que foi um jejum de pão, de comida e não de água, porque o organismo pode sobreviver 40 dias sem comida, mas não sobrevive 40 dias sem água. Então Jesus bebeu água. O jejum de Jesus foi de pão, não foi de água. Então Jesus tomou água, mas não comeu durante 40 dias. O 40º dia, com fome, chega o tentador e diz, preste atenção, abre aspas: se tu és o Filho de Deus, manda ou dize a estas pedras que se transformem em pães. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira delas é, veja como o diabo abordou Jesus: se tu és o Filho de Deus. Qual é a primeira palavra que ele usou? Qual é a primeira palavra que ele usou? Na palavra se não existe nenhuma certeza, nenhum absolutismo. Na palavra se não existe nenhuma convicção, nenhuma clareza. Tudo a respeito do se é impreciso, incerto e duvidoso. Então, para tratar o tema Filho de Deus, o diabo começa inserindo sutilmente a palavra se, para desequilibrar a ideia de tudo que vem depois. Só que se por um lado Satanás começa falando com Jesus, usando a palavra se para dizer tu és o Filho de Deus, poucos dias atrás, na verdade 42 dias atrás, lá no Jordão, Jesus estava nas águas do batismo, desceu o Espírito em forma corpórea de pombo e uma voz foi ouvida do céu, e o Pai disse: este é. Este, 40 dias depois, o diabo diz: se tu és. Mas 40 dias antes, o Pai já tinha dito: este é. E aí a escolha é sua. Ou você fica com o que Deus afirmou, ou você fica com a semente de dúvida que o diabo quer plantar. A decisão na noite desse dia, desse sábado, é sua. Ou você pega e se agarra a toda boa palavra que Deus já disse ao seu respeito, ou você permite ser afetado pelas artimanhas linguísticas de Satanás para desequilibrar as certezas que deveriam estar fundamentando a tua vida na fé. Ou se alguém puder levantar as mãos agora, tem uma palavra para te dar. Você vai sair daqui absolutamente convencido de quem você é em Deus e para a glória de Deus. Aleluia! Se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pães.
Então o diabo estabelece uma dúvida e dá a Jesus uma oportunidade de prova. Vamos de novo. Ele estabelece e dá a Jesus a oportunidade de... Mas quem tem a dúvida? E por que Jesus tem que dar a prova? A verdade é que todas as vezes que você se permite entrar na responsabilidade de ter que provar alguma coisa para alguém, você já começou num caminho muito equivocado. Eu quero, em nome de Jesus, tirar uma bigorna das suas costas essa noite. Você não tem obrigação de provar nada para ninguém. Pode respirar aliviado na noite desse dia. A única coisa que você tem comprometimento em fazer é dar fruto. Por que, pastor, o fruto é diferente de uma prova que eu elabore a maneira como eu vou mostrar que sou filho? Porque pode ser ensaio, pode ser teatro. A única coisa que é real e inquestionável é o fruto. Porque o fruto não é uma tentativa, não é um esforço, não é um ensaio da árvore, é a sua produção espontânea e natural. Então o que você tem que fazer não é ensaiar, não é teatralizar, não é ver o jeito que você fala, a forma como você performa para alguém acreditar que você é santo, que é consagrado, que é gente boa. Não, apenas flua e frutifique natural e espontaneamente, e quem você é vai aparecer para o louvor da glória do nome daquele que te formou. Então está tudo errado, porque se a dúvida é dele, por que Jesus tem que provar? Agora perceba o ardil, perceba a manipulação, perceba o perigo do que vem agora. Se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Se tu és o Filho de Deus, abra a boca e diga isto que eu estou te sugerindo dizer: transforme-se em pão. Se Jesus tivesse feito isso, e se eu chego na hora, eu veria um Filho de Deus abrindo a boca e dizendo: transforme-se em pão. Mas a cena anterior tinha uma coisa que eu não tinha visto. Qual? Que quem escreveu o roteiro foi o diabo. O diabo não tem tanta pretensão de ser ator, ele gosta mais de ser roteirista. E tem coisas que estão acontecendo, saindo da boca de pessoas que você não tem a menor ideia, mas quem as mandou dizer foi o diabo. E o Filho de Deus, ele tem que ter um comprometimento, bata no peito e diga: compromisso, de não reproduzir nenhuma fala, nenhum texto, nem contexto, nem ideia, nem filosofia, nem ideologia, ainda que seja do ponto de vista humanitário muito interessante, mas do ponto de vista filantrópico eu acho que é uma boa. Bom, transformar pedra em pão, sobre vários pontos de vista, parece uma boa ideia, mas a partir do momento que isso foi engendrado no coração do diabo, eu já estou comprometido em não reproduzir. Eu preciso que você entenda isso essa noite. Sabe por quê? Porque vem disfarçado de filantropicamente adequado, vem disfarçado de politicamente correto, vem disfarçado de isso é uma questão humanitária, mas é uma ideia que o diabo concebeu. Ela parece humanitária, ela parece interessante, ela parece social, ela parece antropológica, ela parece científica, mas não deixou de ser um roteiro escrito por Satanás. E tudo aquilo que é produzido pelo diabo não é reproduzido pelos filhos de Deus. Acorda a pessoa que está do teu lado, fala para ele: se é produzido pelo inferno, não pode ser reproduzido por quem é cidadão do céu. Você tem que dar uma olhada lá no frasco. Made in... Como é que é inferno em inglês? Só para ficar falando hell, né? Rio, sei lá, então. É isso aí, made in... Se tu lê isso daí, tu fala: opa, eu não reproduzo isso. Ainda que, repito, pareça uma coisa aceitável socialmente, bacana, interessante, ainda que vá me abrir uma porta, ainda que vá me dar mais sociabilidade,
Ainda que vá parecer com que eu seja uma pessoa mais legal, mas isso veio de onde? Isso saiu da cabeça de quem? Isso foi concebido por quem? Eu repito, Satanás não tem tanta aspiração de ser ator, ele prefere ser roteirista. Ele prefere que as pessoas vejam outros atuando, pensando que estão falando por si só, e na verdade o roteiro foi ele que escreveu. Então não tem como Jesus abrir a boca e reproduzir uma fala que é do diabo. As aspas são dele. Foi ele que disse: dize a esta pedra que se transforme em pão. Então não pode ser isso. Agora, o que o diabo já sabia? A Galileia não sabia, a Judeia não sabia, a Samaria não sabia, os discípulos não sabiam, ninguém sabia. Mas o diabo já sabia. Claro que sabia, porque João no capítulo 1 diz que Jesus estava no princípio com Deus. Então eles são conhecidos, ele sabe que Jesus é o verbo. Eu descobri isso quando eu li João 1. O diabo já sabia disso muito antes de João 1 ser escrito. O diabo sempre soube que o Filho do Eterno era o verbo. Vamos de novo. O diabo sempre soube que o Filho do Eterno era o. Então perceba o que ele faz. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, se você é o Filho do Eterno, se você é aquele que estava desde o princípio com Deus, se você realmente é a encarnação daquele que eu conheço há milênios, então use seu poder de verbo. Diga a esta pedra que se transforma em pão. Você reparou que o diabo não disse assim, faça um gesto. O diabo não disse um pensamento. O diabo não disse olhe para a pedra. O diabo disse diga. Porque o que o diabo está querendo é que Jesus use seu legítimo poder de ser o verbo, a palavra em ação e movimento. Usar o legítimo poder da forma ilegítima. Então é quando eu sou conduzido por Satanás a fazer aquilo que legitimamente Deus me levantou para fazer, só que de uma forma ilegítima. São pessoas, eu abro o leque agora para você entender bem o que eu quero dizer. Alguém legitimamente é carismático, um dom de Deus, Deus deu para ele. Aí vem o diabo e quer fazer o quê? Use seu carisma de uma forma ilegítima. Alguém legitimamente tem a capacidade de, com suas palavras, convencer uma pessoa. Foi algo que Deus deu para ela. Tem gente que é boa nisso. O que é que o diabo quer? Que você use exatamente aquilo que mais te define, te marca e te qualifica do jeito errado. O verbo dizendo manda que essas pedras se transformem em pães, o verbo transformando a pedra em pão e ignorando que toda a palavra que sai da boca de Deus é o que realmente pode alimentar. O verbo fazendo isso é o Filho de Deus, usando o seu poder legítimo e legitimamente. Escute uma coisa que eu venho dizer: há coisas que legitimamente Deus te entregou, há dons que legitimamente Deus entregou, traços da sua personalidade, coisas que você faz bem e eu não tenho a menor ideia nem de como começar a fazer. E sabe o que Satanás quer? Colocar eu e você em posições onde nós estamos usando nosso dom legítimo do jeito ilegítimo. Então eu vou trazer para mim um exemplo. Se Deus me chamou para pregar, se eu tenho legitimamente o dom para falar com o público, então o que o diabo quer é que eu use meu dom legítimo para ilegitimamente manipular pessoas, levar pessoas a distorções teológicas, manipular a mente das pessoas, levá-las a fazer o que eu quero na hora que eu quero, ensinar equivocadamente, etc, etc. Mas eu estou declarando que você vai usar tudo que Deus lhe deu legitimamente, só e somente só para o louvor da glória daquele que te chamou. Alguém pode dizer amém, por favor? Eu pergunto e você responde. Aqui na tentação, Jesus já tinha feito algum milagre? Aqui na tentação do deserto, até esse ponto, Jesus já tinha feito algum milagre? Algum sinal? Algum prodígio? E maravilha. Mas ele iria fazer o primeiro, não iria? Sim ou não? Alguém lembra? Alguém lembra? Aonde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Aonde? E o casamento aconteceu aonde mesmo? Caná da Gali? Muito bom, muito legal. E o que foi que aconteceu mesmo? Qual foi o milagre? Jesus? Então foi transformação o primeiro milagre? Foi transformar água em vinho? Transforma essa pedra em pão.
transformou a água em vinho. Tentação é antecipação. Você precisa entender que no coração e no roteiro de Deus, o primeiro milagre que Jesus ia operar era transformar água em vinho e não pedra em pão. Então o que Satanás está tentando fazer é antecipar algo que já estava designado por Deus para um tempo, lugar e diante de determinadas pessoas, e trazer isso para a reclusão do deserto e na companhia do diabo. Eu não sei se vamos ter tanto glória a Deus e aleluia como das últimas vezes, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: cuidado, porque tentação é antecipação. Se tem uma coisa que Satanás quer, é fazer com que coisas que estão previstas para acontecerem no seu futuro, você sinta-se tentado a antecipá-las para que elas aconteçam agora. Mas escute, nunca transformar pedra em pão será como transformar água em vinho. Pastor, mas se for agora vai ser bom. Mas se fosse quando Deus queria, seria ótimo. Pastor, mas se eu entrar agora, se eu viver agora, se eu for agora, você vai ter coragem de dizer que vai ser ruim? Não. De que ponto de vista sensorial? De que ponto de vista emocional? De que ponto de vista hormonal? Vai embora agora que vai ficar chato. Sobre esse ponto de vista, não sou nenhum doido. Não vai ser ruim não, vai ser bom. Só que se fosse em Caná da Galileia, a primeira coisa que ia mudar é que não ia ser só bom para você, ia ser bom para mais gente. Que você não entende é que se você antecipar algumas coisas agora, vai ser bom num momento para você, mas destrutivo no seu futuro e não vai abençoar ninguém. Um aleluia, um glória a Deus lá no posto Ipiranga. Que você não entende é que se você antecipar isso agora, se você trouxer algo que estava preparado para o seu futuro, para acontecer agora, o que você não percebeu é que você vai perder uma grande oportunidade. Pergunte qual? Desfrutar no futuro disso, na companhia de quem você ama, para viver isso agora, num deserto e na companhia do diabo. Pastor, por que não poderia ser o primeiro milagre de Jesus no deserto? Já te dei alguns motivos. Vou relembrar. Porque não podia ser na companhia do diabo. Lá no casamento de Caná, Jesus fez seu milagre na companhia de sua mãe Maria, dos seus discípulos e de mais um montão de gente. Eita! E o segundo e principal motivo é porque ele é servo. Ele disse: eu vim para servir. Ele disse: o que é maior serve. Se o primeiro milagre de Jesus fosse transformar a pedra em pão, quem comeria o pão? Então o milagre seria para o seu ventre. Quando ele transformou a água em vinho, quem bebeu o vinho? Todos. Então o milagre foi para todos. Muito cuidado com aquilo que só serve você, só alimenta você, só satisfaz você. O que caracteriza o que Deus quer fazer na vida de alguém é que nunca será apenas sobre você, mas será um derramar e um transbordar sobre todos de Caná da Galileia. Quem está aí para dizer aleluia? Oh, glória! Agarra a mão da pessoa que está do teu lado e fala: para de ser egoísta. Antecipar é ser egoísta, é viver sozinho dentro do deserto, na companhia do diabo, algo que você deveria viver em Caná da Galileia. É prazeroso, mas é clandestino. É prazeroso, mas tem que mandar a mensagem e apagar depois. A conversa é quente, né? Mas tem que ser aquela que visualiza uma vez só. Isso mesmo. O rolê é bom, mas tem que ser no filme G5. Aquele bem escurão. É no deserto com o diabo. Você podia estar passando por isso em Caná da Galileia, cara. Um aleluia lá no posto Ipiranga.
E aí, não vai poder ser por isso, porque é o primeiro milagre. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha, Satanás, manda que esta pedra, manda que ele está falando especificamente, objetivamente, sobre alguma pedra que estava no campo de visão de Jesus. Preste atenção. Esta pedra, essa palavra não é utilizada sem fazer referência a algo próprio específico. É como se eu dissesse para você: esta caixa de som está aqui no meu campo visual e no seu também. Eu só uso palavras desse jeito quando estou me referindo especificamente a alguma coisa concreta. Esta pedra, então a pedra está ali, ela é real, não está longe, está no campo de visão, e o diabo se refere a uma pedra em particular que Jesus está enxergando também. Está claro para você? Mas por que ele não disse: manda aquele galho se transformar em pão? Porque devia ter algum galho por lá também. Por que ele não disse: manda que esse punhado de areia se transforme em pão? Porque o que não faltava era areia. Ou então por que ele não disse: manda aquela ossada daquele animal ali que está ali decomposto ali, ó, manda aquela ossada se transformar em pão? Ou seja, havia outros elementos físicos, materiais no deserto, mas ele utilizou-se de um em particular, a pedra. Porque dentre todos os elementos presentes num deserto, a pedra é o único que tem a estética parecida com o pão. Osso não parece com pão, grão de areia não parece com pão, folha de árvore não parece com pão, galho de árvore não parece com pão, mas pedra parece. Então qual é o caminho da tentação? Ele nunca vai partir de uma coisa completamente estranha ao que você quer. O que você quer? Diga pão. O que você quer? Então Satanás vai querer fazer você olhar para uma coisa que se parece com aquilo que você quer, cuja estética lembra aquilo que você sonha, mas a essência contraria completamente aquilo que você deseja. Mas qual é a conversa? Se tu és o filho de Deus, se tu és esse crentão todo que você está parecendo que é, então pega uma coisa que já parece com o que você quer, faz uma campanha. Oh meu Deus. Pega uma foto, bota na mesa de oração, bota dentro da Bíblia a foto da pedra. Porque tu és filho de Deus, teu pai vai te atender, teu pai vai fazer, teu pai vai transformar. Não vai! Não vai, porque ele não te mandou entrar nessa. Porque você tinha a escolha de esperar pão pronto, entrou nessa guerra porque quis, agora você vira. Que isso, pastor Dado? É isso aí mesmo. Vou te explicar melhor. Pouco tempo depois desse caso aqui, saiu do deserto, virou um pá, passou um tempinho, um dia Jesus olhou assim para os camaradas, porque Jesus não ia ficar dando conversa para o diabo, né? Então ele deixou para explicar esse conceito melhor fora do deserto em outro momento. Em outro momento. Jesus está olhando assim para os camaradas e falou assim: ei, você, rapaz, olha para cá. Quem de vós aí? Vocês são pais? Quem é pai? Sou eu, tá. Quem de vós aí, pais, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Aí Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então Jesus deixou o deserto passar para me explicar o seguinte: quando eu olhei para aquela pedra, eu identifiquei, não foi meu pai que mandou. Porque meu pai não daria algo que tivesse que me dar esse nível de guerra para transformar. Aleluia. Pega a mão da pessoa que está ao teu lado, antes que ela levante por um mal súbito, a sede que pode ser que dê nela agora, dá uma chacoalhada nela e diz: você não está entendendo que o jogo é esse, colocar você numa guerra que você não precisa entrar para transformar uma pedra em pão. Você tem que acreditar que o teu pai já está mandando um pão pronto. Como é que termina? Na narrativa do evangelista Mateus, o texto da tentação de Jesus termina assim, abre aspas: e vieram
os anjos de Deus e o serviram. O que você acha que tinha na bandeja dos anjos de Deus? O que você acha que tinha? O que você acha que tinha? Você entende por que o diabo usou essa artimanha? Esta pedra. É como se eu falasse para você, este microfone. Para onde você vai olhar? Para onde? Se eu disser aqui, vamos, porque este microfone, acabou, você vai olhar para o microfone. Se eu disser porque esta caixa, você vai olhar para a caixa. Então o que o diabo está fazendo? Esta pedra, porque o que ele quer fazer? Colocar, capturar o olhar de Jesus na direção de uma alternativa para que Jesus pense que é a única que ele tem. Enquanto isso, no final do deserto, os anjos estão assim, ó. E você está obcecado nessa pedra, e se você abrisse o teu campo de visão, você veria que o Pai já está preparando um futuro muito melhor. Alguém está por aí? Aleluia. Quando termina isso aqui, essa fase 1, na ordem contada pelo nosso irmão evangelista Lucas, vem agora o inimigo e leva Jesus para um alto monte. Levou para onde? Já vou te antecipar uma questão importante. São 3 momentos da tentação. 1 é no solo, 2 são em lugares altos. 1 é no chão do deserto, 1 é no pináculo do templo, 1 é no alto monte. Então, 2/3 da tentação aconteceram em lugares 2/3 da tentação aconteceram em lugares. Então, estatisticamente, isso está indicando que esses são os preferidos lugares do diabo para tentar os filhos de Deus. Quais lugares? Quais lugares? Pastor, então, eu já nesse momento aqui estou desistindo de chegar em lugar alto. Não, eu não vim pregar para você desistir de chegar em lugares altos. Eu vim pregar para você entender a forma correta de alcançar esses lugares e permanecer neles, honrando Deus que te colocará lá. Então o diabo vai levar Jesus a um alto monte. Olha para mim. Há problema no monte? Há problema no monte? O fato do monte ser um lugar alto é um problema? Vamos de novo. Há problema no monte? O fato do monte ser um lugar alto é um problema? Pastor, prova. Vai virando as páginas e você vai ver uma meia dúzia de vezes aí Jesus subindo A manifestação metafísica mais extraordinária durante todo o ministério de Jesus, estou falando da sua transfiguração, aconteceu aonde? No monte. Não há problema em montes, desde que você os suba e não seja subitamente levado ao topo. Se você prestar atenção, Jesus, mesmo com tempo escasso, porque ele tinha um tempo escasso, todas as vezes que ele subiu ao monte, nenhuma vez eu vi a Bíblia dizer que ele foi transportado do chão para lá. Ele subiu todas as vezes. Então qual é o processo de Deus? Subida, processo. O que é que o diabo faz? Subitamente coloca em cima. Quando eu vejo o homem de Deus Elias, eu vejo subindo. Quando eu vejo Moisés, eu vejo subindo. Moisés subiu a primeira vez, desceu, quebrou as tábuas, subiu a segunda. Deus não leva subitamente ninguém ao topo. Deus faz alguém subir gradativamente para conhecer e reconhecer cada nível, cada fase, chegar lá em cima melhor e mais maduro. Alguém está entendendo? Quem trabalha com as coisas súbitas, repentinas, é o diabo. Deus, seu Deus e o meu, é um Deus de processos. É um Deus de quê? É um Deus de quê? Então o diabo leva Jesus a um alto monte. Subir é diferente de ser levado subitamente. Agora perceba que há uma expressão do evangelista Lucas que me deixa arrepiado. Ele diz assim, e mostrou-lhe num instante de tempo todos os reinos do mundo. Importante que você entenda isso daqui. A gente não vai demorar muito. Presta atenção. É importante que você entenda isso. Espera aí. Como é que você mostra num instante de tempo todos os reinos do mundo para uma pessoa? Você acha que o diabo fez isso como? Se não de uma maneira sobrenatural. Então é como se no alto do monte ele abrisse uma tela gigantesca no céu e de uma maneira sobrenatural ele fizesse passar num instante de tempo todos os maiores e mais poderosos reinos do mundo, para que Jesus os pudesse ver. E isso aconteceu. Lucas diz, isso aqui eu quero que você fique aqui, num instante de tempo. Aconteceu o quê?
Então a sedução, a atração, a tentação, ela foi apresentada, ela passou diante dos olhos de Jesus Agora, se Jesus cede aquilo que lhe foi apresentado num instante de tempo, o que ele comprometeria da sua vida? Um instante ou a vida toda? Então é aqui que eu quero dizer para você: cuidado com o instante de tempo que compromete o teu futuro inteiro. Cuidado com o instante de prazer que compromete o seu futuro inteiro. Cuidado com o instante de tempo que compromete todo um desenho belíssimo de Deus para você e para o seu futuro. Eu não sei o que o diabo vai fazer, eu não sei o malabarismo que ele vai fazer para tentar no menor tempo possível nos mostrar aquilo de mais sedutor que ele tem para mostrar, mas eu quero declarar que eu e você, alguém levantou a mão ali atrás, eu quero declarar que eu e você entramos nessa noite, nesta conferência, para sermos guardados pelo Senhor, para tomarmos o capacete da salvação, o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito, porque eu não sei o que ele vai fazer chegar aos teus ouvidos, num instante de tempo aos teus olhos, num instante de tempo aos teus hormônios, num instante de tempo, mas tu te lembrarás que um futuro inteiro é mais importante do que um instante de tempo. Você está vendo? Todos os reinos do mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Todo este poder, Jesus não retrucou, Jesus não disse, você está usurpando um poder que não lhe pertence. Olha o que o diabo disse: todo este poder te darei, porque a mim me foi dado. Então aquele poder, naquele nível, espectro de poder, de fato fora dado pelos reinos e seus reis ao diabo. Então Jesus não corrigiu, não retrucou. Ele disse todo este poder, olha, eu estou grifando, ele disse todo este poder, essa esfera de poder, esse nicho de poder, todo que está no espectro deste poder eu te darei se prostrado me adorar. Jesus olhou para aquele nicho de poder, aquele espectro de poder, aquela classe de poder e disse: não quero. Viveu 3 anos ainda de ministério, morreu, ressuscitou, e quando estava nos 40 dias do ministério pós-ressurreição, se apresentou diante dos discípulos e disse uma coisa que está ligada a isso aqui, porque nesse dia o diabo disse para ele: eu tenho algum poder para te dar. Jesus disse: não quero este poder. Quando ele ressuscita, ele aparece diante dos discípulos e diz, anota aí: todo poder me foi dado no céu e na terra. Por que Jesus recebeu todo o poder? Porque negou-se a receber aquele poder que o diabo lhe queria conferir. Quando você compreende o tamanho do que Deus tem para oferecer, a oferta do diabo empobrece. Quando você percebe a dimensão do que Deus tem para oferecer, a tentação do diabo mingua. Eu estou declarando aqui, alguém levante a mão por favor, eu estou declarando aqui que você vai ter em mente 24 horas por dia, 7 dias por semana, o retrato do futuro que Deus está preparando para você. Aí quando Satanás vier com as ofertas dele de pequenos momentos e instantes de tempo, você se lembrará da grandeza do que Deus está preparando, e será ridícula a oferta do diabo diante do tamanho do que Deus está preparando. Oh, alguém está por aí? Glória a Deus! Existe um aspecto que está acontecendo ali e que eu demorei um tempinho a perceber. Tempinho, fui até generoso com a minha própria displicência. Demorei um tempão para perceber. Vamos olhar aqui debaixo do monte para a eventual catastrófica cena de Jesus ter cedido à tentação do diabo. Lá em cima do monte, o diabo de pé, Jesus prostrado, o adorando. Então, em cima do monte, diga comigo, em cima do monte. Horrível, vai de novo. No alto do monte. Idolatria. No alto do monte.
adoração a um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso. Então essa cena teria acontecido no alto de um monte de Israel. No alto de um monte de... Pastor, o que é isso? Isso é tentativa do diabo de retomada de território. Por quê? Porque quando você olha para as páginas da Bíblia no Antigo Testamento, você vai verificar que os altos montes eram os lugares preferidos para que os deuses fossem colocados no período mais idólatra de Israel. Só que quando Deus fascinou Israel, quando reformadores avivalistas como Asa, Ezequias e Josias operaram piedosamente em seus reinados, eles removeram esses ídolos do alto dos montes. Quando você abre a Bíblia nos evangelhos, quando você olha o ministério de Jesus, você vai ver Jesus combatendo contra os fariseus, sim ou não? Os saduceus, sim ou não? Os escribas, sim ou não? A quais idólatras Jesus combateu? Quais adoradores de outros ídolos Jesus pregou contra? Nenhum. Sabe por quê? Não havia. Os problemas em Israel nos dias de Jesus eram outros, era de natureza religiosa ou da religiosidade, mas o culto pagão em Israel havia sido extirpado há muito tempo. Ou seja, há séculos não se via adoração a outros deuses em cima dos montes, e é isso que o diabo quer trazer de volta. O que você não tinha percebido ainda, mas vai perceber hoje, é que esse processo no qual você está sendo tentado é uma tentativa de Satanás de retomar territórios que ele perdeu. O que você não tinha percebido ainda, você achou que era só sobre você, mas não é só sobre você, é sobre a reocupação de um lugar que o diabo já tinha perdido na tua família. Você acha que é só você e sua vida e sua intimidade e o que eu quero? Não. É porque há muitos anos o diabo perdeu um lugar de destruir castidade na tua família. Há muitos anos as moças vêm casando com os rapazes bonitinho no altar, constituindo família, e o diabo perdeu esse lugar há muito tempo na tua família, e o que ele quer agora é recuperar um alto monte que ele tinha perdido. Então isso não é só sobre você, não, isso é sobre um plano mais amplo de retomar territórios dos quais ele foi expulso. Mas eu estou declarando que não será através de mim que Satanás vai retomar territórios dos quais ele foi expulso. Áreas que ele não atua mais, não vai voltar a atuar nunca mais, porque eu me mantenho firme na confissão da minha esperança, porque fiel é o que me fez a promessa. Olha para o seu vizinho e diga: o inimigo está doidinho e não vê a hora, está com sede de retomar alguns lugares, de voltar a operar em algumas áreas, de ter de novo legalidade em alguns pontos que ele perdeu na tua família há muito tempo, perdeu nessa cidade. É por isso, porque ele não tem mais. Aí ele quer, mas não vai ter não. Expulso foi, expulso permanecerá. É o que eu declaro, e quem tem glória a Deus para entregar, entregue agora. Pedras em pães, não deu certo. Alto do monte, glória dos reinos, este poder, retomada do território, não deu certo. Então, vamos para Jerusalém. E Satanás levou Jesus à cidade santa. E eu encerro aqui. Chegando na cidade santa, no templo. Chegando no templo, especificamente no pináculo do templo. Diga comigo: pináculo do templo. Você pode fazer muito melhor, diga: pináculo do templo. A cidade é santa, o templo é santo, o pináculo também é. No pináculo do templo, num espaço pequeno, Jesus está com os dois pés assim, e o diabo dizendo do lado dele: lança-te daqui abaixo.
Preste atenção no que eu vou dizer para você. De onde eles tinham acabado de vir? Do alto do? Então, acende agora a sua cabecinha. É para a gente encerrar. De onde eles tinham vindo? Uma pessoa cai e morre do alto de um monte? Sim ou não? Então, se era somente a respeito de lança-te, por que ele não continuou no alto do monte? Se fosse apenas para esse exercício de lançar-se de um lugar alto, não precisava trocar de geografia. No mesmo ambiente onde havia ocorrido a fase 2 da tentação, prostrado, me adorar, era só continuar ali e dizer assim, ó, lança-te aqui desse penhasco. Satanás poderia ter continuado, poupado tempo, energia, continuado no mesmo lugar e engatado a fase 3 da tentação, dizendo para Jesus, lança-te daqui abaixo do alto do monte, se cair morre, não era o mesmo. Se os anjos vierem e tomar na mão e durante a queda, dá no mesmo, mas não, ele foi lá para o pináculo do templo. Preste atenção, 2 razões. Primeira, se cai do alto do monte no chão, não tem escândalo público. Se cai do pináculo do templo, choca Jerusalém. Não é só sobre queda, é sobre dimensão de escândalo. Vou repetir. Não é só sobre queda, é sobre dimensão de escândalo. Quem está trabalhando nisso aí não quer queda para ninguém ver. Quem está trabalhando nisso aí quer queda para gerar escândalo. Quer queda para ir parar na internet. Quer queda para passar nos grupos de WhatsApp, onde depois ninguém mais consegue controlar a amplitude, espalha como vento. Então ouça-me aqui, rapaz, moça, senhor, senhora, isso não é só sobre queda, é sobre uma magnitude de escândalo para chocar Jerusalém. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu lavei você, comprei você, te batizei com meu espírito para tu trazeres para a tua Jerusalém edificação e testemunho. Jesus disse, o escândalo é inevitável que venha, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Ele me chamou, não foi para escandalizar Jerusalém, foi para abençoar a minha cidade. A ideia é que isso aconteça aqui, no templo. A ideia é que seja aqui, o ferimento aqui, o sangue aqui, o hematoma aqui, o pescoço quebrado aqui, a queda aqui, a morte aqui, a vergonha aqui. Para chocar Jerusalém, chocar o templo, interromper a atividade dos sacerdotes, deixar todo mundo confuso, baratinado, prejudicar o culto que está acontecendo lá embaixo em Jerusalém. É essa que é a ideia. Prejudicar o andamento dos atos litúrgicos, chocar a comunidade. Quelebra raça e ergue. Mas há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, dá uma acordada nela e diga, tua vida não vai prestar a escândalo em Jerusalém. Diga, Deus te chamou, não é para chocar a Feira de Santana, é para abençoar essa cidade. Vamos lá. Você sabe que na história da tentação de Jesus tem muita Bíblia, não sabe disso? Tem citações da Bíblia, não tem? Tem ou não tem? Vamos de novo. Na história da tentação de Jesus tem citação da Bíblia, não tem? Jesus citou a Bíblia? Quantas vezes? Quantas vezes? 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. 2. Não tentarás o Senhor teu Deus. 3. Então Jesus usou a Bíblia quantas vezes? Quantas vezes? Beleza, então vamos de novo. Jesus usou a Bíblia quantas vezes? Outra pergunta, o diabo usou a Bíblia quantas vezes? Não, uma só. Mas eu entendo você, porque está colado em alguma área da nossa mente. Eu não sei quem colou isso, mas leia de novo. Não está satisfeito? Leia o texto de Mateus. Não está satisfeito? Leia o de Marcos, procure.
Procura, você vai ver que Jesus não usou, o diabo não usou a Bíblia 3 vezes, ele usou a Bíblia uma vez só. E não foi no deserto, não foi no monte, foi na igreja. O único dos 3 momentos onde o diabo citou a Bíblia foi no templo. A única vez que o diabo citou a Bíblia foi quando ele disse: está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então vou repetir, o diabo só citou a Bíblia para ficar melhor, bem assim, bem a nossa cara, foi na igreja. Vamos de novo, o diabo só citou a Bíblia ele não usou citar a Bíblia no deserto, não citou a Bíblia no alto do monte, mas quis abrir a Bíblia dentro da... Por quê? Porque não tem lugar melhor para se abrir a Bíblia do que dentro da igreja. Abrir a Bíblia no deserto é desconexo. Abrir a Bíblia no alto do monte não combina. Abrir a Bíblia dentro da igreja converge, cria empatia, aproximação, bem-estar, conforto. Olha ele usando a Bíblia. No alto do monte, eu estou bem devagarzinho, gente, não é que eu estou com preguiça não, porque isso aqui é importantíssimo de ser detalhado, de ser explicado. No alto do monte, Satanás está fazendo uma proposta ostensiva, fazendo uma proposta escrachada. O negócio é o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorar. O negócio o verbo está rasgado, você percebeu? Percebeu que o verbo está rasgado, sim ou não? Vamos de novo. Tudo isso te darei se tu dobrar o joelho agora e me adorar. Então, no alto do monte, a tentação, o processo, o negócio está escrachado, sim ou não? E a proposta basicamente é a seguinte: troca de Deus, não é isso? Porque se você prostra e me adora, então você trocou de... Perceba por que é que Satanás não continuou no monte para enganar, não continuou no monte para engatar a frase 3 da tentação. Por que ele foi para a igreja? Porque na igreja ele não propôs para Jesus trocar de Deus. Na igreja ele propôs para Jesus continuar com o mesmo Deus, só servi-lo do jeito errado. Ele não abriu o livro dos Mormons, ele não abriu o livro escrito por Allan Kardec, não, ele abriu a Bíblia dentro da igreja. Porque o que ele quer dentro da igreja não é que Jesus troque de Deus, ele quer que Jesus continue servindo Deus. Citou até a Bíblia, pegando um texto da Bíblia, distorcendo um texto da Bíblia para ser entendido do jeito errado, operado do jeito errado e causar uma desgraça pela interpretação equivocada da mesma Bíblia que eu carrego todo dia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, irmão. Se a tentação escrachada não deu certo, agora vamos para a sutileza. Não é você sair daqui, é continuar aqui e se perder aqui dentro mesmo. Você está achando que Satanás quer que você pegue essa Bíblia aqui e rasgue ela? Não, ele quer que você continue andando com ela debaixo do braço. Só que ele quer que você abra o YouTube e assista um vídeo de um teólogo de meia tigela, vagabundo, defensor dos seus próprios pecados, malabarista teológico, que trabalha a sua teologia para amparar a sua sem-vergonhice, e que você continue carregando o mesmo livro, pegar esse livro aqui e rasgar os evangelhos. Não, continua abrindo os evangelhos. Só começa a enxergar que talvez Jesus não seja realmente o Filho de Deus, talvez realmente seja um profeta. E aí, com o mesmo livro de sempre, você acabou de se tornar um herege. Parabéns. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: Ele está lendo a nossa Bíblia dentro da nossa igreja, tentando nos incentivar a continuar supostamente servindo o mesmo Deus, lendo a mesma Bíblia, tomando a mesma ceia, batizando no mesmo batismo, mas fazendo uma confusão inteira, um malabarismo gigantesco, uma distorção enorme, que vai fazer com que vamos para o mesmo inferno de quem não está aqui. 3 glória a Deus, um aleluia no Shell agora, foi lá no Shell. Pode chegar o pessoal da banda aí, que aí todo mundo tem certeza que vai acabar. Já chegaram, né? Glória a Deus. Tem gente perdida dentro da casa de Deus.
Não foi aos frios que eu vi, que eu li em Apocalipse, que são vomitados da boca do Senhor. São os mornos. Os mornos não são frios que estão passando pela mornidão para aquecer. Os mornos são quentes que estão descendo para a frieza e estão mornos agora. Eu vim declarar na autoridade do nome daquele que me enviou essa noite aqui. Você vai vencer a tentação do teu adversário. O Senhor nos reúne aqui numa noite de poder, de impacto, uma noite de constrangimento bendito e santo pela exposição das Escrituras. O plano de Satanás está detalhado, demonstrado, está na mesa para quem quiser ver. Cai quem quer, enganado quem quiser. O mentiroso está sendo apontado como mentiroso, o enganador está sendo apontado como enganador, e os filhos de Deus, caso queiram se levantar para vencer, a hora é agora. Porque tem Bartimeu te esperando lá fora, mas tu tem que vencer a tentação agora. Que a mulher do fluxo de sangue já tem 12 anos se esvaindo em sangue, mas se tu não venceres essa tentação agora, ela vai entrar no 13º ano da sua hemorragia. Porque o cego que nasceu cego vai morrer cego se você não vencer essa tentação. Porque a samaritana que já tem 5 e o 6º não está com ela, vai daqui a pouco ter o 7º amante, caso você não encontre com ela lá no poço, perdendo essa tentação agora. Existe um futuro poderoso esperando você após essa fase, e eu queria saber se alguém além de mim está comprometido aí na direção desse futuro. Dá um pulo dessa cadeira agora e calacaragancho rebarai e bicacaragandorogosé miadarai. Pastor Eduardo, tá tranquilo, tô levando, tô administrando, tô contornando a situação, beleza. Não tô aqui para desmentir você. Não, pastor Eduardo, eu não. Tá apertado, tô assim, ó. Tá difícil. Tô precisando de ajuda, de socorro. Estou precisando que o Espírito de Deus me encha de um jeito tão poderoso essa noite. Que Ele me faça lembrar as promessas que o diabo está querendo que eu esqueça, para eu trocar o pão preparado pelo Pai pelas pedras do deserto. Eu estou precisando de socorro. A tentação do diabo tem vindo forte contra mim, seja daquele jeito grosseiro do alto do monte, seja na sutileza de querer fazer com que eu me perca dentro da igreja. Eu não sei o que eu sei, que eu estou precisando de ajuda. Você tá? Vem aqui no altar agora que eu vou orar por você. Vem aqui no altar. Só quem precisa hoje receber de Deus algo além daquilo que tem recebido normalmente, para vencer algo que tem se levantado numa fúria maior. Pastor, mas vão pensar que eu sou fraco. Não, fraco é você aí com essa covardia, com medo da opinião dos outros, quase perdendo, quase quebrando, quase falindo, mas tentando manter pose e aparência. Aqui não está quem é fraco, aqui está quem é forte. Vai chegando para frente do altar o máximo que você puder. Se a gente encher o espaço aqui, não tem problema, toma o corredor. Se o corredor encher, se desloque do seu lugar e fique o mais perto que você puder do altar. O que importa é você sair do seu lugar. Sai do seu lugar, vai lá pro canto, encosta na parede. Eu não sei, eu só preciso que você saia do seu lugar, porque você tem que mover-se fisicamente.
Você tem que apresentar de forma ostensiva, de forma clara, a decisão de se apresentar diante do altar de Deus para receber reforço do céu. Vou repetir essa palavra gostosa, hein? Reforço do céu, reforço do céu, reforço do céu, reforço do céu.